É, Olá, professora. A gente vai. Eu vou apresentar o trabalho da- do nosso projeto, que é o My Nativas App. E esse vídeo eu vou detalhar como que a gente realizou o nosso planejamento ágil, né? Conforme foi pedido no vídeo. Então, bom, primeiro, o planejamento ágil ele é diferente do tradicional, né? Em vez de definir 100% do projeto no início, como é feito no tradicional, é, a gente no ágil a gente foca na adaptação, né? Então, por exemplo, na entrega e do valor para cada iteração, né? Em ciclos, que são as sprints. Né? É diferente do tradicional que tu faz tudo no começo e vamos embora. Esse não, a gente tem um ciclo, vê se está tudo certo, arruma, ajusta, conversa com o cliente, faz outro ciclo e assim por diante, né? Então aqui no nosso trabalho a gente dividiu em três partes, que é a história do usuário, os pontos e o planejamento da release, né? Então, aqui, opa, calma que travou. Aí. Então, começar aqui pelas histórias do usuário. A gente traduziu os 13 casos de uso que a gente tinha lá no começo, aqui do nosso documento, e passou eles para a história de usuário. Né? Então, é a principal técnica do planejamento ágil para descrever um requisito, né? É usar a história de usuário. Então, aqui a gente foca em como o usuário, por exemplo, aqui a gente fez em todos os casos de uso que a gente tem no nosso projeto, a gente transformou em histórias de usuário, né? Geralmente para cada caso tem uma história. Então, por exemplo, passando por todos e aqui ó, o realizar a autenticação, né? Então a gente colocou uma descrição macro que como um usuário, cliente ou proprietário, né? Eu quero realizar o login do cadastro para que eu possa acessar os funcionários do sistema. Então a gente colocou meio que uma história, uma descrição dela para dar uma visão geral e também a gente colocou os critérios de aceite, né? Que é sendo um usuário, quero inserir minhas credenciais para acessar, né? Então, o sendo, quero e para, né? Que ajuda a gente a, quando for definir os pontos, de o trabalho necessário que a gente vai levar para fazer, né? Não é todo o trabalho, claro, mas a gente tem uma ideia já e dá para discutir como é que ele vai ser feito, né? Que foi o que a gente fez, né? Então, aqui embaixo, ó, tem as estimativas da história do usuário, que são os pontos, né? Então, aqui está escrito tal que a gente vai usar o Planning Poker, né? Então, com as histórias prontas, a gente tem que estimar em pontos, não em horas. Porque, como no planejamento tradicional é em horas, a gente usa pontos, né? Que é diferente. É uma medida relativa, né? Porque ela vai levar em conta a complexidade que a gente que o nosso grupo acha que ela tem e o risco e o esforço, né, que leva para fazer ela. E a gente compara umas com as outras. Então a gente usou o Planning Poker, né, online, de graça mesmo. A gente se juntou e a gente discutiu cada história do usuário, né? Então, história do usuário 1. A gente primeiro leu o quero sendo para, né? A gente deu uma olhada, discutimos e aí abriu uma votação, né? Então, como no Plane Poker ele tem a sequência de Fibonacci, a gente usou ela, né? Porque é 1, 2, 3, 5, 8 e aí assim por diante, né? Porque é para forçar mesmo a gente discutir, né? Porque, por exemplo, se todo mundo votou e aí deu um 4 de ponto, não pode, ele tem que estar na sequência de Fibonacci, né? Então a gente tem que discutir se a gente vota de novo ou se ele der 4, alguma coisa, a gente sobe ele arredonda para 5, porque tem que estar na sequência de Fibonacci. Né? Então, por exemplo, aqui são todos os pontos, que são todas as histórias de usuário. Então, tem umas com 2, 8, 5. Tem uma, que é a HU12, que é a mais complexa, que a gente chegou em conclusão, que é a de gerar relatórios. Né? Que é gerar dashboards, controle de gastos, faturamento. A gente achou que vai ser a mais demorada, porque envolve todo o sistema pronto já. Não pronto, né? Mas ele tem que ter toda uma base para ser gerado. Né? Pelo menos ali a parte dos pedidos e tal. Então aqui deu 59 pontos totais de esforço que a gente vai ter para fazer isso. Né? Então aí descendo, a gente chega no planejamento das releases, né? Que daí a gente tem que distribuir esses 59 pontos, né? Entregar eles.
dentro de um prazo que vai gerar a nossa velocidade. Então, primeiro a gente define um tamanho, né? Aqui está todo o tamanho, mas primeiro a gente definiu um tamanho da nossa sprint. Né? A gente colocou 2 semanas, porque nos slides tinham 2 semanas, a gente acha que é bom. Então, tudo certo, a gente colocou 2 semanas e aí a gente tem que calcular a nossa velocidade média, né? Então a gente dividiu os pontos pelas sprints, que daí deu 8, deu 9, tá aqui em cima, deu 9,8 pontos, mais ou menos. Né? Então, para não faltar ponto, a gente arredondou para cima e colocamos 10 pontos por sprint de 2 semanas. E a gente acha que a gente ia entregar certinho essa velocidade nossa, porque são bem tranquilo, porque a gente levou em conta os dias ideais não são 8 horas de trabalho nossa, né? A gente levou menos, porque a gente levou em conta que a gente está estudando, a gente trabalha, né? A gente teria que trabalhar final de semana bastante para compensar o que a gente não consegue trabalhar na segunda, e aí a gente chegou em um valor lá de dias ideais não sendo 8 horas como é nos trabalhos geralmente, né? Mas deu certo, a gente chegou na conclusão de 6 sprints, 10 pontos, e aí depois a gente dividiu em um planejamento, né? Então a sprint 1, a gente colocou a realizar autenticação e a realizar reserva, que deu 10 pontos certinho, que é o que a gente consegue entregar. Na segunda sprint vem o problema, porque aquele de gerar relatórios, porque a gente consegue entregar 10 e ele deu 13, né, de esforço. Então, a gente ficou meio assim, mas a gente chegou na conclusão que com o planejamento a gente corre o risco de não entregar uma parte dele, do, do da sprint, mas a gente acha que, por exemplo, na sprint 3 deu 10 pontos certinho, na sprint 4 vai dar 10 pontos certinho, mas na sprint 5 e 6 vai sobrar pontos, né? No caso, vai sobrar 1 na 5 e vai sobrar 3 pontos na última sprint. Então a gente acha que, mesmo passando, a gente vai conseguir chegar na entrega do projeto final na data correta, e mais rápido, porque vai compensar nos outros, né? Eu acho. Na minha opinião, a gente chegou nessa conclusão. E esse foi o nosso planejamento ágil do nosso projeto. A gente conseguiu estimar bem, eu acho. Deu bastante discussão, mas a gente conseguiu entregar e foi um programa, um cronograma bem feito, eu acho. Eu acho que vai dar uns 3 meses, tá aqui embaixo, vai dar 3 meses de entrega. Eu acho que é um bom para entregar um projeto todo desse, né, que é trabalhoso, em 4 pessoas, trabalhando, não sendo focado totalmente nisso, eu acho que é um bom tempo. E